É a opinião geral dos filósofos que as paixões atormentadoras da vida humana são como vícios, em que incidimos por culpa nossa. Eis porque costuma-se escarnecê-las, deplorá-las ou censurá-las acerbamente. Há aqueles que afetam odiá-las por parecerem mais santos do que os outros. Acreditam agir com pureza divina e atingir o máximo de sabedoria, prodigalizando mil louvores a uma pretensa natureza humana que não existe em parte nenhuma e denegrindo a que existe realmente. Esses tais veem os homens não como são, mas como queriam que fossem. Daí que em lugar de uma ética, a maior parte das vezes fizeram uma sátira. E jamais conceberam uma política praticável, porém arquitetaram mais uma quimera, boa para ser aplicada no país da utopia ou a essa idade de ouro em a qual a arte dos políticos era, certamente, mais do que supérflua. Por isso, deu-se em acreditar que, de todas as ciências suscetíveis de aplicação, a política é aquela em que a teoria mais difere da prática e que nenhuma espécie de homens é menos própria ao governo do Estado que os teóricos ou filósofos. Tratado Político, Baruch de Spinoza. Traduzido por José Pérez. É uma boa traduçãozinha, é um bom livrozinho. É da editora Nova Fronteira, é daqueles livrozinhos que são produzidos para justamente popularizar o conhecimento, mas a melhor tradução no Brasil do Tratado Político do Spinoza, não confundam com o Tratado Teológico Político, esse aqui é o último livro do Spinoza, que ele nem terminou, ele estava começando a falar sobre democracia quando ele veio a morrer. Mas a melhor tradução é justamente da editora Perspectiva, em uma edição que foi organizada pelo professor Roberto Romano, da Unicamp. E com essa leitura do Baruch de Spinoza, filósofo moderno do século XVII, nós começamos nossa aula de hoje. Gente, boa tarde, eu sou o Rodrigo, professor de metodologia, de seminários e práticas de pesquisa, nunca acerto esse componente. E vamos hoje começar a nossa terceira aula, tá? A nossa terceira semana de aulas. Caso vocês venham, eu estou em casa de novo, tá? Eu vou mudar essa paisagem aqui, próxima aula minha vai ser no meio do mato, vai ser no meio das minhas plantas para mudar um pouco. E caso vocês vejam os gatos andando por aqui, se vocês ouçam maritacas, pardais, passarinhos, bentivis, beija-flores ou cachorros latindo, é porque eu estou em casa, está muito silêncio ao redor de casa, por causa justamente da quarentena. De vez em quando passa um caminhão na rua, minha rua é muito movimentada, mas de vez em quando passa um caminhão na rua, de vez em quando passa um carro, uma moto mais barulhento, mas nós estamos em uma situação de muito silêncio, tá? E essa quarentena ela veio pro bem e pro mal. Lógico que é toda a tragédia do coronavírus, é toda a tragédia da pandemia, a qual nós precisamos ouvir as autoridades sanitárias, nós precisamos ouvir as autoridades epidemiológicas e ictiológicas, mas ao mesmo tempo nós temos o ar muito menos poluído, as estrelas esses dias estavam assim gigantescas e nós temos um silêncio que vai nos deixar um pouco mais calmos e preparados para o retorno, porque haverá o retorno. Haverá o retorno e torcemos para que seja o mais breve possível. E em falar em retorno, eu peço para que vocês conversem com a professora Márcia, e também conosco, claro, no que diz respeito às questões das aulas na próxima semana, que é Semana Santa. Eu acredito que nós não tenhamos aula na próxima semana. Ah, Rodrigo, mas como assim? Por causa do feriado de Semana Santa? Mas está tudo feriado, tudo fechado? Não, não está tudo feriado nem fechado. Nós estamos assinando ponto em nossa presença no espaço virtual, tanto da Unib quanto das outras instituições. Eu tenho que estar todo dia certinho, das 7 às 10h30 da noite nas outras instituições. Na Unib eu estou das 8 da manhã à 1 da tarde, todo sábado, de plantão para vocês, para conversar com vocês, porque os caras estão computando como dias letivos e aulas dadas. E eu também. Tá? Então na próxima semana, que é Semana Santa, provavelmente a Unib ela tem o feriado na sexta e no sábado. Tá? As outras instituições que são católicas, como a Unis onde eu trabalho, será quinta, sexta e sábado, porque apesar do home office,
é feriado, e é feriado santo, é feriado sagrado, e como a instituição é religiosa, ali nós não vamos ter aula. E provavelmente não tenhamos aula na próxima semana, tá? Vamos confirmar, mas de acordo com o meu calendário, está previsto para que não haja aula, tudo bem? Então tá, bem-vindos e bem-vindos novamente. Eu tentarei ser um pouco mais sucinto essa semana, talvez eu poste somente 3 vídeos de 15 minutos. Se eu me conheço bem, eu vou ter que postar 4 vídeos de 15 minutos, porque eu não consigo falar pouco, vocês perceberam na semana passada. Tanto que a explicação e a conversa sobre o texto da professora Maria Gó ficou muito corrido, ficou muito atravessado, então eu quero trazê-lo à tona novamente. Eu quero dar uma aula especial sobre o texto dela, talvez 2 vídeos deem conta, tá? E eu também já vou emendando com o texto da professora Paula Henning sobre a profanação da ciência, e eu vou explicar o porquê eu trouxe um texto chamado Profanando a Ciência. Tá? Depois dessa aula de hoje, desses vídeos de hoje, vocês vão saber o porquê a questão da profanação da ciência é a ciência estricto sensu, tá bom? Primeira coisa, lembrem-se que lá na apresentação de PowerPoint que eu fiz a vocês na semana passada, eu dividi o texto da professora Maria Gon em 3 partes, tá? Primeira parte, a pesquisa e a produção do conhecimento científico. Na verdade, ela dividiu o texto assim, né? Na verdade, o texto é dividido em 5 partes. Introdução, as 3 partes e as considerações finais. Eu só vou dar conta aqui das 3 partes conceituais, tá? É a pesquisa e a produção do conhecimento científico, considerações metodológicas do projeto de pesquisa e a pesquisa na área de educação. Gente, vocês mergulhem nesse texto, vocês devorem esse texto. Por quê? Porque esse texto vai servir de guia para o trabalho de vocês no que diz respeito à construção do conhecimento, construção de ciência, construção de pesquisa. O que é produzir conhecimento? O que é produzir ciência? Tudo bem? É diferente de saber, é diferente de conhecer, é diferente eu produzir conhecimento científico de produzir conhecimento de saber comum. Diferente de conhecimento comum, de senso comum. Como assim, Rodrigo? Vamos dividir o conhecimento em 4 grupos, tá? 4 grupos. Ciência, filosofia não é ciência, tá? Vou explicar mais pra frente sobre isso. Senso comum e conhecimento teológico, religioso, esotérico, metafísico, transcendental, tá? Muitas vezes esses conhecimentos se misturam. A filosofia medieval ela foi ótima em fazer essa construção de 3 conhecimentos, tá? Da teologia, da filosofia e da ciência. Ok? Os 3 sobrepujando o senso comum, tá? Que para a filosofia na época não servia de nada, para o conhecimento, para a teologia medieval não servia de nada, tá? Mas nós temos esses 4 tipos de conhecimentos, tá? Que tem as suas especificidades, as quais eu não vou tratar e mergulhar agora, mas especificamente eu quero falar de ciência com vocês, tá? E dividi-la da filosofia e dividi-la do senso comum. Não me cabe falar justamente da teologia, não cabe a nós nesse momento, não cabe a mim porque eu não sou um especialista aprofundado sobre a teologia, mas nós precisamos falar das outras 3 áreas, que é ciência, filosofia e senso comum, tá? E a primeira coisa que vocês precisam saber: ciência não é senso comum. O senso comum é construído nas conversas cotidianas, o senso comum é construído a partir de leituras superficiais de textos jornalísticos, textos de revistas, textos do WhatsApp, textos de Facebook. Assim eu construo o senso comum. Ah, mas eu leio pra caramba. Você pode ler pra caramba o que você quiser, tá? Mas se você não tem uma construção estruturada, sistematizada, com metodologia, para a construção daquele conhecimento, ainda vai ser um senso comum. Mesmo que seja um senso comum, mesmo que seja uma construção feita a partir de muita leitura, não há uma sistematização. Tá? Vocês leram diversos jornais sobre economia, ano após ano. Tá? Mesmo assim, vocês não têm um conhecimento científico, apesar do seu saber ter muita base científica. Você tem um senso comum. O Serge Moscovici, que era um psicologista social que trabalhava na França,
Tá? O Sergio Moscovici ele vai justamente dizer que são representações sociais, tá? Mais aprofundadas ou menos aprofundadas, mas não a ciência. A ciência tem um método de construção muito específico, que envolve justamente a episteme e a metodologia. Rodrigo, de novo isso, eu vou ficar batendo essa tecla toda a santa aula, todo santo vídeo. Tá? Vocês não podem trazer para a pesquisa o achismo de vocês, a opinião de vocês. Ah, não tem achismo. Tem sim. Todo mundo tem achismo, porque eu não sou especialista em biologia. Bem que queria ser. Eu não sou especialista em medicina, eu não sou especialista em arquitetura. Tudo que eu sei sobre arquitetura é achismo. Tudo que eu sei sobre urbanismo, no que diz respeito às questões da arquitetura, é achismo. Tá? Porque eu não passei por uma formação específica que envolve da teoria geral às teorias mais específicas. Tudo bem? E essa é uma humildade que nós precisamos ter para justamente nós, em nós mesmos, separar o que é o nosso conhecimento científico como especialista da área do que é o senso comum, do que é a opinião, do que é a representação social. Tudo bem? Isso é importantíssimo. Essa é a primeira coisa que vocês precisam fazer para separar aquilo que é ciência do seu trabalho daquilo que é opinião, senso comum de vocês. Tudo bem? A filosofia está num outro patamar. A filosofia, apesar de aproveitar da teologia, do senso comum e da ciência, a filosofia ela vai buscar construir na teoria uma possibilidade de criar imagens sobre esse conhecimento, uma possibilidade de criar noções sobre esse conhecimento. Deleuze e Guattari vão sugerir que a filosofia elas criam conceitos que são ferramentas para pensarmos ao redor de um fenômeno, de um acontecimento, de um fato, de uma situação. A filosofia ela vai pensar sobre aquilo que a ciência construiu. A filosofia vai pensar sobre aquilo que a teologia construiu, o que a literatura construiu, o que a arte construiu, o que o senso comum constrói. Tudo bem? Mas ela não é ciência. Por que ela não é ciência? Porque ela não tem a prática metodológica. Ah, mas e se eu pensar sobre a ciência? Você faz filosofia da ciência. Você constrói conceitos para pensar a ciência. Tanto que a maior parte dos filósofos da ciência, eles são anticientistas do que filósofos. Tá? Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Karl Popper, Isabelle Stenger, Ilia Prigogine, Bruno Latour, eles são cientistas antes de ser filósofos. Daí que eles vão beber na filosofia para construir conceitos categorizadores para pensar o que a ciência faz, para pensar o que a ciência constrói. Tudo bem? Claro isso? Tá? Jóia. Então nós temos justamente que pensar o quê? O que é a ciência? Tá? O que é o conhecimento e como se constrói essa ciência, como se constrói esse conhecimento. Primeira coisa que vocês precisam saber é a seguinte, que eu vou continuar daqui a pouquinho no próximo vídeo, tá? Mas uma coisa que eu quero que vocês pensem é justamente que vocês estarão construindo um relato de uma pesquisa, que é justamente um relato científico. Vocês estarão construindo um relato científico que é justamente dentro de um campo de intersecção entre três áreas: educação, psicanálise e subjetividade. Tudo bem? Vocês têm uma tarefa hercúlea de construir um texto que vai ser justamente uma interconexão entre três áreas. E vocês precisarão responder as três áreas. Só que essas três áreas são apenas algumas das áreas da ciência, algumas das áreas do saber científico. Então aquilo que vocês estarão construindo é justamente um pouco dentro de um pouco, tá? Que está dialogando com o outro pouco dentro de outro pouco. Então, jamais que vocês irão dar conta de construir uma teoria geral. Jamais vocês irão dar conta de construir um conceito geral. Jamais vocês irão dar conta de construir um conhecimento sobre tudo, tá? Primeiro que já se passou há muito esse tempo de tentar construir a teoria de tudo, tá?
tá? Apesar da física, apesar do filme sobre Stephen Hawking sugerir justamente a teoria de tudo. Não há teoria de tudo, como eu explicarei depois no próximo vídeo. Até mais!